Cassação Penal 505-160623, continuidade do depoimento do senhor Eduardo Consentino da Cunha. Então, eu indagava ao senhor sobre essa afirmação do senhor dessas transações de comércio internacional. O senhor tem alguma documentação relativa a essa empresa? Alguma coisa eu tenho. Por exemplo, eu consegui recuperar alguma coisa que é contrato social, até esse próprio habeas corpus que foi colocada a ação, que tem elementos dentro do habeas corpus do processo que continha documentações. Eu tenho transferências antigas feitas no período de 93, 94, 95, 96 de recursos das próprias contas. Consegui achar a cópia do trust de 1993, desse Dame Trust, alguns documentos que eu vou pedir a minha defesa para juntar. Contratos de compra e venda? Não, isso ainda, o que me dificultou muito, Excelência, é o fato de eu estar aqui em condições absolutamente precárias de procura de mais documentos e com dificuldade, inclusive, de falar com meus advogados, visto que o tempo é muito restrito e através de parlatório, foi preciso muito esforço para conseguirmos ter 3 reuniões de 30 minutos presenciais para poder debater, inclusive, esse interrogatório. Consequentemente, eu estou com a minha defesa cerceada pelo fato de eu não poder, inclusive, ter condições de debater com meus advogados a forma correta de trazer a documentação. Então, isso prejudicou muito, mas certamente... Mas, por exemplo, o senhor deu essa entrevista em novembro de 2015 e o senhor foi preso bem depois, né? Não deu para... Mas eu tenho que fazer a procura dos documentos no momento em que são instados. Eu achei coisas que eu não imaginava que eu ainda detinha. Eu tenho peças que vão ser juntadas aqui, inclusive, que faz parte até do meu processo de separação judicial do meu primeiro casamento, onde a minha ex-esposa falava da senhora Mary Kiyonaga sobre a conta no exterior e juntou o extrato da conta do ano de 93, 94. Então, eu tenho muitas peças aqui para serem juntadas. Consequentemente, apesar do prejuízo, eu não consegui juntar alguma coisa, mas certamente eu teria condições, se eu tivesse o mínimo condições de ter tempo para orientar os advogados a procurarem, talvez achassem mais. No caso da conta Orion, especificamente, alguns créditos que se encontram nela, que, por exemplo, consta um primeiro crédito em 12 de 3 de 2008, abondado como um empréstimo de $150 mil. O banco emprestou 150 não, o banco emprestou $400 mil, foi um empréstimo de 250 e um de 150. E os $400 mil foram transferidos para Nova York. Esse senhor transferiu por que o senhor transferiu para Nova York? Justamente faz parte do conjunto de perguntas que Vossa Excelência ainda deverá fazer acerca da origem dos recursos que foram depositados oriundos da conta Kona. Então isso faz parte eu transferi porque de Nova York eu fiz um pagamento com relação a essa situação envolvendo esses recursos. Pagamento envolvendo? Não entendi. Bom, Bom, eu não sei se a gente vai querer no seu roteiro, se Vossa Excelência vai querer perguntar, a origem dos depósitos que são provenientes da conta Kona, daquilo que efetivamente eu estava recebendo. Sim, entendi. Eu quero esclarecer, não tem nenhum problema. Perfeito. Só quero seguir Então, depois tem aqui um crédito de $290.445 em 3 de 7 de 2008. Foi a transferência de tudo que veio de Nova York, e não foi só isso, os $290 mil, foram $290 mil, mais uma lista de ativos que estão descritos junto com o extrato da Orion, que eu até detenho ele aqui. Uma lista que é a lista que engloba uma série de papéis que em 4 de julho de 2008, faz parte do processo, está aí, só uma questão de verificar. Foram, além dos 12, foi a liquidação. Foi esse dinheiro era do senhor mesmo, então? Era meu, é o dinheiro que vinha essa conta, 1AGO 3163, é a conta do Trust Orion no Merrill Lynch Bank de Cayman. Então tudo que veio dessa conta, foi para essa conta, foi para a própria conta da Orion. Depois consta também um depósito aqui mais adiante, em 8 de 6 de 2010,
de 250 Não houve esse depósito. Isso aí, inclusive, eu tenho um auto de infração da Receita Federal, eu juntei o documento para contestar no auto. Na realidade, aí há duas transferências de $250 mil e uma entrada de 250. A entrada de 250 é o estorno da primeira transferência, que não ingressou no banco e retornou e foi refeita. Está no mesmo dia a entrada e saída de $250 mil. Não há essa transferência, não houve essa entrada. É o retorno do primeiro $250 mil que não foi creditado na conta do Posadas e Vicente. E por que essa transferência para Posadas e Vicente? Também faz parte da explicação que eu vou dar no momento que o assinante me perguntar. Não foram as duas. Uma transferência apenas foi feita de $250 mil. As duas não foram, uma estou. Certo. Eu vou perguntar sobre as transferências da CONA depois, mas seguindo aqui no extrato. Então, até o senhor já falou isso, mas para confirmar, em 11 de 4 de 2014, tem uma transferência da conta Orion para a conta Netherton de cerca de $970 mil. 970 mil francos suíços, 22 mil euros, além de ativos. Não foi só os valores numerários. Não. Isso foi o senhor que ordenou, então? Houve um encerramento do trust e a transferência para o trust Nether. Além dos ativos, é importante isso, porque senão não comporia o total que está colocado. É importante até dizer o seguinte, esse bloqueio que foi feito no Trust Nether, quando se coloca o valor de 2.300 e poucos mil francos suíços, foi porque foi liquidado todos os ativos que tinham e convertido a moeda, porque eles não havia esse saldo de 2.300 e poucos mil francos suíços. Havia ativos, havia outra moeda que deve ter sido compulsoriamente convertido quando fizeram o bloqueio pelo próprio banco ou pela Justiça Suíça. Não tenho condições de precisar isso. O senhor tinha contato com os funcionários do banco, desses bancos todos foram mantidos as contas, inclusive do Merrill Lynch? Eu já falei, a Mério Kiyonaga e Elisa Mares. Eles faziam indagações ao senhor sobre o seu patrimônio? Eles faziam indagações sobre o meu patrimônio? Não, eles tinham a obrigação de fazer compliance. E o compliance deles, que é alvo inclusive de assertivas na denúncia, eles possuem muitas contradições, porque todos os documentos de compliance que são citados, eles não têm a minha assinatura em nenhum deles. Tem uma contradição entre várias colocações. Eu poderia dizer o seguinte, porque como eu não tive oportunidade, não tive definida a tradução dos documentos, e há uma colocação, inclusive, que tem que ser rebatida por mim, porque a colocação que eu domino o idioma inglês, consequentemente não precisaria traduzir, porque eu escolhi o idioma inglês como informação do banco. Em primeiro lugar, não fui eu que escolhi o idioma inglês. Os documentos estão traduzidos. Não, só traduziu agora os documentos através do procedimento de investigação criminal. Faz parte da minha contestação da denúncia, não tradução dos documentos. Consequentemente, quando o idioma inglês foi escolhido pelo trust, não foi por mim. E também não tinha opção de idioma português, só tinha opção entre os idiomas inglês, francês, alemão e espanhol. As contradições que podem ser vistas pelo PIC tem o seguinte, por exemplo, na página 99 fala que eu tinha um asset de 5 milhões e um patrimônio líquido de 7 do PIC. Na página 95 fala de 16 milhões. Na página 129 volta a falar de 5 e de 2. Na página 134 o formulário de 2006 fala que me conhece há 20 anos e faz menção à Delta Bank. Na página 135 assinada por Merrill Kiyonaga em 2003 que me conhece. Na página 211 tem a descrição de todos os ativos, 1.600 milhões de dólares de depósito, 1.900 de ações e 1,5 milhão no Brasil. E coloca como renda da família $440 mil anuais. Página 225, fala as pessoas que contribuem para o patrimônio, sou eu. Aí na página 242, a Elisa Maires fala em 7/11, em julho de 2011, que me conhece faz 6 anos, que eu sou cliente de Merrill Lynch faz 20 anos. Fala das 4 contas e diz que a Copec é só para cartão de crédito meu e da esposa. Esses fatos não são verdadeiros? Não, eu quero dizer que tem contradições. Um fala 16 milhões de dólares, outro fala 5 mais 7. Eu estou dizendo que os documentos de compliance deles têm contradições. E são documentos feitos pelo banco, sem a minha assinatura e sem o meu conhecimento. Eu só tomei conhecimento na medida em que o processo tornou público. Eu tenho aqui nos documentos da conta Orion aquela procuração que o senhor mencionou, consta aqui da assinatura, account number Orion, São Paulo, Eduardo Cunha. Eu vou lhe mostrar aqui a folha 10. Eu já falei que tinha uma procuração para Os documentos estão da conta Orion no arquivo Inquérito Policial 20, evento 2 da ação penal. Vou mostrar aqui ao senhor. Sim, sua assinatura ali? Parece ser, mas eu reconheço o fato, independente não.
a assinatura não ser, mas é isso mesmo que eu falei em junho de 2008. O senhor mencionou anteriormente que essa procuração era limitada. Ela está escrito na tradução que os poderes são limitados. Isso, inclusive, foi palco do esclarecimento que a minha defesa solicitou ao professor de Chiara se eu teria ou não competência no trust da concessão de receber uma procuração, desde que seja com poderes limitados. Que eu não pudesse fazer transferência de patrimônio, eu poderia. Ficou muito claro, inclusive, isso na resposta. Então, o poder era limitado. Eu não podia fazer transferência, não podia fazer qualquer tipo de movimentação. Eu não podia chegar no banco e dizer o seguinte: eu quero aqui sacar $10 mil para levar comigo no bolso. Eu não era pessoa considerada pelo banco como reconhecida como tendo esse direito. Constam em cópia dos seus documentos. O senhor reconhece tudo isso, né? Nada a contestar com relação a isso. Consta também na folha 39 desse mesmo arquivo aquele e-mail Trivoli. Vou lhe mostrar aqui. Eu já falei sobre isso e faço a ressalva que a data é 8 de junho de 2012, 5 anos depois da conta Oro ter sido aberta. Pois consta aqui também, o senhor estava mencionando essas análises do banco acerca do seu cliente, na folha 44 desse mesmo arquivo, tem afirmações que foi introduzida pelo senhor Cunha, conta lá em Nova York, depois transferido para Genebra. Ele é cliente do Merrill Lynch nos Estados Unidos desde 91. Isso não procede? Não, eu não disse que... o tempo exato Merrill Lynch provavelmente foi anterior a 91, um pouco antes. O Delta Bank ainda foi anterior. Mas provavelmente eu não estou discutindo o que eu quis levantar, se procede ou não procede essa afirmação. Eu disse que são documentos feitos pelo próprio banco, que não detém a minha assinatura, ou seja, não tinha o conhecimento e obrigatoriamente não sou obrigado a concordar. Mas o que eu quero fazer a ressalva é que há contradição entre os próprios documentos de compliance sobre aquilo que chamo de avaliação do meu patrimônio. Sei. Mas essa informação é correta? Desde 91 o senhor tinha essa relação? Com o Merrill Lynch, um pouco antes, talvez. Pois consta lá também, o senhor da Cunha é economista desde 1980, trabalhou para Arthur Andersen. É verdade. Desde 78. É verdade. Foi auditor da Arthur Andersen. Foi chefe economista da Xerox Brasil. É verdade. 80, 82. Depois trabalhou para o Telerge. Telerge já foi em 91. Foi bem sucedido na sua posição e foi um dos responsáveis pela introdução de telefone celular no país. Isso é uma característica da minha biografia, porque eu, como presidente da Telerge, eu trouxe o telefone celular para o Brasil. Fui eu que fiz a instalação da telefonia celular no país. Depois fala ali também, durante o período anterior à sua eleição como deputado, ele dedicou muito como um consultor privado, especificamente na área de imóveis, na Barra da Tijuca. Não, isso aí é uma confusão que foi muito explorada pela mídia. Como eu volto a dizer, isso é opinião colocada por eles, e não é uma informação fornecida por mim que eu não concorde. É muito simples, o fato de eu ter comprado um imóvel por um valor pequeno, num período que a Barra da Tijuca não valia nada, esse imóvel valia 6, 7 vezes o preço depois, significa que eu tive sucesso numa aplicação imobiliária na Barra da Tijuca. Em tese é isso que ela quis dizer. Porque tem outro documento, por exemplo, que ela coloca que visitou a minha casa e atribui o valor da minha casa. Ou seja, essa casa eu não comprei por esse valor que ela valia. Então, consequentemente, é óbvio que houve valorização imobiliária, principalmente numa área que era uma área precária na Barra da Tijuca, e que, consequentemente, quando eu comprei o imóvel na Barra da Tijuca, anos depois, ela vale muito mais. Mas eu não fiz investimento na Barra da Tijuca, eu não fiz construção na Barra da Tijuca, eu não fiz incorporação imobiliária, isso não era minha atividade. Outros desses documentos também, na folha 54, por exemplo, dessa conta Orion, aí tem essas questões que informações financeiras, propriedades, aproximadamente $5 milhões, depósitos do banco cerca de $1.600.000, ativos imobiliários, stocks, bonds, cerca de $1.900.000, outros 15 milhões de dólares. Eu volto a dizer,
Tem aqui, como eu falei, eu estou com a numeração vinculada ao PIC, não vinculada ao processo. Isso é que eu tenho essa dificuldade de estar na mesma página de Vossa Excelência. Certo. Mas, como eu volto a dizer, para 99 fala que eu tenho patrimônio líquido de 7. Já 95 fala 16. Na 129 volta a falar 7. Na página 211 uma descrição de 1,6 mais 1,9 mais 1,5. Aí tem outra aqui que fala, página 2001. Fala que investimentos entre 4 e 5 e patrimônio líquido 6, 7. E fala de Itaú 2 milhões Brasil. 2 milhões era da minha esposa. Sim. Ou seja, ela também não avaliou só o que tinha de minha propriedade, avaliou também o conjunto de imóveis que tinha eu, que tinha minha esposa, que minha esposa tinha de depósito bancário no Brasil, que tinha de patrimônio, ela avaliou. Ela fez uma avaliação de valor a critério dela, e não ao meu critério, em que eu não tive ciência e nem sequer concordância. Agora, fora, eu quero deixar isso bem claro, eu não tenho nenhum outro ativo que não seja o que foi bloqueado pela Justiça Suíça. Eu não tenho nenhuma outra conta, nenhum outro bem em qualquer lugar que não seja esse, fora o que está no imposto de renda meu ou no imposto de renda da minha esposa. Então, como não há... As pessoas escolhiam essas informações sobre o senhor, Sr. Eduardo? Não é que ela colhia, ela vinha e conversava com você, ela fazia uma avaliação dela e colocava. Ela chegava a olhar, a minha esposa tem 3 imóveis, a minha esposa tinha uma aplicação no banco, eu olhava, eu tenho dois imóveis na Barra da Tijuca, eu tenho 3 conjuntos de sala no centro da cidade. Quando eu comprei o conjunto de sala, por exemplo, no centro da cidade, eu paguei na época em torno de $1.000 o metro, passou a valer $10.000. Então, ela está colocando a valorização imobiliária que pode ter ocorrido. Não um exemplo assim hipotético, eu não estou afirmando que seja exatamente isso. Então eu quero dizer que foi uma avaliação que ela fez que não me trouxe para fazer. Ela tinha que fazer o compliance dela no banco e tinha que dar informação ao banco. Ela que tem que responder, por isso que nós arrolamos, inclusive ela como testemunha, para que ela possa responder por que ela fez esse compliance. Para dizer exatamente o que ela conhece o meu patrimônio, onde que ela obteve essas informações. Então é importante que ela venha aqui e esclareça. Consta também na folha 82 outra informação desse compliance, é uma conta aberta com a riqueza do senhor Eduardo Cunha. O que ele quer dizer com meus recursos próprios. Isso. Eu conheço por 6 anos, cliente Merrill Lynch por 20 anos. Isso eu já te fiz menção a isso. Atualmente eu avaliaria o patrimônio do cliente como 16 milhões. Isso é por desenvolvimento de propriedade, salário, deputado. Tem um portfólio de ações que ele regularmente comercializou por 20 anos e um hábil investidor. Eu sou um hábil investidor. Ele atualmente mantém 5 milhões nas contas, nas 4 contas, os principais sendo Orion e Trunfo. O que chama a atenção minha, senhor Eduardo Cunha, aqui, vendo as suas declarações de rendimentos, ainda que, como o senhor diz, possam ter cometido equívocos nessas avaliações, o valor é muito distante, né, do patrimônio que o senhor declara. Bom, em primeiro lugar, eu volto a falar que há contradição entre as próprias avaliações de compliance em números absolutos. Eu li um de 16, eu posso ler um aqui de 7, feita pela mesma pessoa em tempo diferente. Em segundo lugar, ela teve conhecimento de todas as propriedades que eu e a minha esposa detínhamos. Consequentemente, ela sabe que eu tinha 2 residências, 2 casas na Barra da Tijuca, detinha 3 conjuntos de sala no edifício Tepaoli, sendo que um de 300 metros quadrados, outro de em torno de 120 e outro em torno de 90, ou seja, 500 metros quadrados de escritório no edifício Tepaoli. A minha esposa com 3 apartamentos e mais as aplicações que a minha esposa detém no Banco Itaú, como ela listou, talvez nesse momento que ela falou, essa informação seja verdadeira na sua exatidão, R$2 milhões. Então, esse é o conjunto de patrimônio que eu detinha. Ela avaliou. Quanto vale esse apartamento hoje? Esse apartamento foi comprado por $100.000, vale 500 hoje. É isso. As 2 propriedades, por exemplo, que foram transferidas para pessoas jurídicas, uma casa foi comprada na época por um valor, foi comprada em leilão, em asta pública, R$500 mil, vale
5 milhões. A outra foi comprada por 1 milhão e pouco. Vale 7, 8. Enfim, você chega a ter uma valorização normal de mercado imobiliário, coisa de 15 anos atrás. Consequentemente, no dia que eu vender, se eu vender, apurado o valor, eu vou pagar o imposto de ganho de capital. Mas, efetivamente, o valor é histórico até o momento de se realizar. Mas o valor, para quem está te avaliando o compliance, ele avalia porque ele acha que é o mercado. Então, eu não tenho condições de interferir na avaliação dela. Eu só ressalvo que não tem a minha concordância, não tem o meu consentimento e tem as contradições de vários documentos de compliance com valores diferentes. Por isso que a oitiva dessas pessoas é fundamental para esclarecer isso. O senhor aqui declarou no seu, por exemplo, em 2014, um patrimônio de cerca de R$1.500.000 e no ano anterior, em 2013, um patrimônio de 1.600.000. Então o senhor atribui essa diferença de avaliação a essa questão imobiliária, basicamente? Não há dúvida com relação a isso, até porque os 3 conjuntos de sala que eu tenho e duas casas, 2 conjuntos estão em meu nome de pessoa física, porém um conjunto, que é o maior, e as 2 residências estão em nome de pessoa jurídica. Então, consequentemente, foram pelo valor histórico como capital da sociedade e o valor histórico lá continua. Então, não há o que se falar, eu não tenho condições de dizer que, obviamente, que vale um valor muito maior do que está escriturado pelo tempo. Se eu fosse vender, talvez não hoje, que o mercado está muito depreciado, mas, consequentemente, se fosse vender na época áurea que ela fez essa avaliação, certamente eu obteria valores melhores. Isso sem contar que o valor do câmbio nesse período era um valor baixo. E o valor tinha crescido bastante em real. Certo. Nessas avaliações que tem sobre sua condição financeira, em nenhum momento se fala dessa atividade comercial que o senhor afirma ter exercido. Mas isso é de 30 anos atrás, Excelência, 25 anos atrás. Eu não tenho condições, das minhas declarações que são disponíveis são os últimos 5 anos. Consequentemente, eu não exerci essa atividade depois que eu estava na vida pública. Nas avaliações que essas pessoas do banco fizeram sobre o seu patrimônio, o compliance, a origem do seu patrimônio, nenhuma delas faz referência a essa comercialização de produtos que o senhor afirma ter feito? Não, porque isso é a origem do patrimônio. Ela tem certeza. Aliás, é uma outra pergunta que eu deveria fazer. Por mais que ela tenha avaliado, o compliance tem que também fazer a verificação da origem do patrimônio. Ela deveria ter informações sobre a origem do patrimônio aí colocado, porque nenhuma instituição financeira aceita a conta. E o senhor revelou para essas pessoas na ocasião que o senhor teria esse comércio bem sucedido na África? Com certeza absoluta. Na primeira conta, quando foi feito, foi acumulado, porque eu só tive praticamente 2 instituições financeiras que trabalharam, o Delta Bank e o Merrill Lynch. O que foi para o Merrill Lynch saiu do Delta Bank. E o Delta Bank foi quem começou, certamente o Delta Bank acompanhou. Então era muito fácil a explicação. Porque o Merrill Lynch recebeu já da origem de um compliance do Delta Bank. E o senhor tem ideia porque nenhum deles faz referência a esses fatos nessas avaliações de compliance? Porque está fazendo no presente, não está fazendo no passado. Mas não é a origem do valor? Deveria ter sido. Para a Suíça, que é o que está aí, ela recebeu de Nova York. Quem tem que trazer essas informações é quem fez originalmente de Nova York. Era a mesma instituição. A mesma instituição não vai se contrapor. Quem poderia explicar ou quem poderia contestar foi quem fez do Merrill Lynch Nova York a conta de queima. Ressalvo que é Nova York porque a pessoa ficava em Nova York, mas a instituição era queima. E o senhor tem essas informações prestadas, por exemplo, no banco lá em Nova York? É possível que ela, no seu compliance, tenha feito isso. São coisas que nós estamos falando de conhecimentos de mais de 25 anos. É facilmente provável por mim o relacionamento com essa senhora Mary Kiyonaga há pelo menos 25 anos. Indo agora para a questão da conta, dos depósitos recebidos por sua conta aqui, Orion, da Acona, então constam documentos, o senhor teria recebido 250 mil em 30/5/2011, em 3/6/2011 mais 250 mil, em 8/6/2011 mais 250 mil, em 16/6/2011 mais 250 mil, e em 23/6/2011 311.700, tudo isso em francos, valor aproximado em dólares, que o câmbio é parecido. O senhor pode me esclarecer esses depósitos? O valor não é aproximado, o valor é $1,5 milhão de dólares. Foi essa, inclusive, na atribuição da denúncia, a conversão de $1,5 milhão de dólares para a conta que transferiu para a conta. Então não é aproximado, é exatamente $1,5 milhão de dólares.
Esse é o valor que eu tenho como conhecimento. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu só tomei conhecimento do exato depósito num período posterior. Em segundo lugar, eu quero dizer que é por isso que eu tinha pedido que fosse desde o início da denúncia, para que pudesse a gente contextualizar toda a situação envolvendo, porque falar somente sobre a situação das contas e falar, como a gente diz, a seco sobre um ponto, ela perde o histórico, mas certamente, se Vossa Excelência não fizer, os advogados poderão fazê-lo, o próprio Ministério Público. Mas a verdade é que eu tinha uma operação de natureza privada, com o senhor Fernando Diniz, que era deputado federal, junto comigo, a qual eu conheci em 1994, o deputado Fernando Diniz, em 1994, na época pelo PMDB de Minas Gerais, na época eu não fazia parte do PMDB, mas em 1994 eu participei ajudando a campanha de governador do então candidato Hélio Costa, que tinha sido candidato ao governo de Minas Gerais em 1994. Em 1994, quando Hélio Costa foi candidato, eu não era do PMDB nessa época, eu era do PP. Nesse momento o Hélio Costa era candidato do PP e ele foi para o segundo turno, disputando o segundo turno com o Eduardo Azeredo. E no segundo turno havia como candidato também naquela eleição o ex-vice-presidente da República, Zé de Alencar, que disputou o governo de Minas nessa eleição e ficou em terceiro lugar. E ele era candidato do PMDB. Consequentemente, no segundo turno, o PMDB foi apoiar o Hélio Costa. Aí o Fernando Diniz representava a coligação do PMDB e a partir daí que nós desenvolvemos uma convivência e uma amizade. Eu me tornei amigo de Fernando Diniz desde 1994. Certo. Depois, em 2002, quer dizer, eu não o conheci quando eu assumi o mandato de deputado federal, eu quero deixar isso claro. A partir de 2002, quando eu me elegi deputado federal, eu ainda não estava no PMDB, mas eu tinha uma convivência estreita. Eu me filiei ao PMDB somente em outubro de 2003. Foi quando eu me filiei ao PMDB. E aí eu passei a ser companheiro de bancada do Fernando Diniz. Naquele momento eu não era do PMDB, eu era do PP. Sim. Eu fui para o PMDB juntamente com um grupo de deputados do Rio de Janeiro que na época estavam, digamos assim, fazia parte do grupo político do ex-governador Garotinho, cuja esposa... Vamos ir mais direto ao ponto. Eu vou, mas é uma questão de contextualizar, Excelência. Então eu fui para o PMDB nesse período com um grupo de parlamentares. Consequentemente, o Fernando Diniz, com a amizade que eu tinha, o Fernando Diniz ele detinha não só aplicações no exterior fortes, vultosas, e Fernando Diniz ele detinha uma aplicação muito forte, que naquela época montava assim, segundo a época, me falando, em torno de uns 20 milhões de dólares, num fundo muito conhecido mundial, que era o Fundo Madoff. Esse Fundo Madoff quebrou, foi uma espécie de... ficou famoso na mídia, ele quebrou no fim de 2007, e acabou até acarretando a prisão desse gestor, desse fundo por fraude, e consequentemente havia naquele momento uma perda. Fernando Diniz, quando a gente estava com as relações, nós fizemos muitos tipos de natureza em conjunto. O que? Ele precisou de um pouco de dinheiro num certo momento, não queria desaplicar o que ele tinha no Madoff, porque ele ia perder o rendimento inteiro se ele desaplicasse. Então eu emprestei para ele em torno de $600 mil no período em torno de 2003 mais ou menos. Eu emprestei para ele $600 mil, em contrapartida ele me deu uma participação da posição que ele tinha de aplicação no Fundo Madoff, como sendo a remuneração, e com a taxa de retorno era muito elevada. Para mim era uma situação muito interessante. Ele precisava do dinheiro, então foi transferido para ele nesse período em torno de $600 mil. Depois o Fernando Diniz... Como é que o senhor transferiu esses valores para ele? Foram transferidos das contas que estavam os meus recursos nesse período. Quais contas? Das contas que foram as contas que estavam, eu não sei exatamente qual foi, mas provavelmente ou do Databank ou do Merrill Lynch, ou alguma conta que ele indicou que tinha recurso que foi transferido para essa conta e dessa conta foi para dele. Mas foram transferidos em torno de $600 mil nesse período. Então o senhor não sabe me especificar qual conta o senhor utilizou ou qual conta que... Não, eu utilizei os recursos que ele tinha, tanto no Merrill Lynch ou no Databank. Se efetivamente qual foi a conta exata que transferiu, para a conta exata que transferiu, é uma informação que eu não consigo lhe deter agora. E transferiu como isso? De uma vez só ou foi também? Foram vários, foi pegado. E foi feito um contrato sobre isso? Eu vou explicar o conjunto inteiro, depois Vossa Excelência pode detalhar o contrato. E depois, nesse período de 2007, Fernando Diniz, ele quis participar comigo de algum tipo de aplicação que eu estava fazendo, e ele, de uma certa forma,
aumentou a exposição dele comigo em torno de $1 milhão, quando eu transferi esses $400 mil que eu peguei emprestado do Banco Suíço. Naquela altura ele já tinha perdido o fundo Madoff, então ele tinha um compromisso comigo dos $600 mil, já tinha sido bloqueado o fundo Madoff. Ele precisava de duas coisas, ele tinha entrado comigo em aplicação, então eu preferi, de uma certa forma, zerar a posição que ele tinha, porque eu não sabia se ele tinha condição de poder continuar honrando naquele momento, embora sabia que ele daria um jeito. Eu acabei zerando a posição que eu tinha com ele, eu transferi esses $400 mil que eu peguei como empréstimo no Banco Suíço, mandei para Nova York cobri o que ele tinha de aplicação devedora com relação a isso, e ele ficou com uma dívida comigo de $1 milhão, e eu assumi o compromisso com ele de ajudá-lo a pagar os advogados para que ele pudesse buscar o retorno desse dinheiro. E fiz para ele 2 transferências de $250 mil. Eu assumi o compromisso de pagamento dos advogados, que foram feitos pelas transferências do Pousada de Vicinos. Quando eu transferi em 2008 $264 mil para o Pousada de Vicinos, $250 mil foram para pagamento dos advogados dele. E quando eu transferi em 2010, $250 mil era o compromisso que eu já tinha obtido de pagamento dos advogados dele, ou seja, $500 mil eu assumi de compromisso com ele, que ele dizia que seria para os advogados, eu transferi através do Pousada de Vicinos. Os advogados eram internacionais que ele contratou para poder buscar os recursos dele de volta. E o que fez o seu Fernando de... Por que através do Pousada? Ou só um minutinho, eu vou interromper pelo tamanho do áudio, já retomamos aqui.